Olá, meus amigos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra Lázaro Redivivo. Hoje é exatamente 17 de julho de 2023. É uma alegria sempre estarmos aqui no nosso Porto de Luz e o nosso querido professor Valdeir irá cantar um pouco para a gente, iniciando o nosso estudo dessa noite. Logo depois iremos fazer a nossa prece de gratidão, que será proferido pela nossa amiga Odila. E nesse tema de paz, Senhor, que nos envolve nesse momento, estamos nós aqui gratos pela oportunidade, Senhor, de receber o pão que nos alimenta a alma. Que possamos nós, Senhor, prestar atenção no alimento que vamos receber.
que as inspirações, Mestre, possamos nós receber, para que o entendimento se faça firme em nosso ser, para que no dia a dia, Senhor, possamos nós contigo reviver a luz que nos ilumina o caminho para que cheguemos até ti. Abençoa, amado Mestre, esta casa, este porto seguro que nos recebe. Abençoa os dirigentes e nós que estamos sendo dirigidos. Abençoa a nossa irmã Conceição, para que ela cada dia, Senhor, consiga se aproximar de ti. E que os benfeitores espirituais ajude a nossa irmã, para que ela sempre continue no seu esforço de cada vez mais servir como teu instrumento para todos nós, que muitas das vezes chegamos com dores cruciantes na alma, mas que através dela e dos teus benfeitores, uma nova luz reflete em nosso ser. Que todos nós, Senhor Jesus, consigamos nos unir para que esse trabalho se edifique, se fortaleça, para que expanda a todos aqueles que te buscam e que ainda não te conhecem, não conseguem te enxergar, mas que essa fonte de luz clareie toda a escuridão. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda para que aprendamos sempre a estar contigo. Que assim seja. Então sejamos nós bem-vindos ao estudo da obra Lázaro Redivivo. Nós vamos dar continuidade, iniciamos a semana passada o capítulo 22, o sábio juiz, retomamos a história de Salomão, conhecemos a história de Saul, e como bem lembrou a nossa querida amiga Claudinha, já estudamos isso lá atrás, não foi, Claudinha? A história de Saul. E que história, né? Vamos lá, então? Então, no capítulo do sábio juiz, conhecemos a história de Salomão, conhecemos um pouco Saul, Davi. Lembra sempre, nós tivemos os 3 reis judeus. Tivemos Saul, logo depois Davi, e o último foi Salomão, tá bom? Nós tivemos, foram 120 anos somando esses 3 reis, tá bom? Entre ali 1050 e 930 antes de Cristo, tá bom? Nós estamos, olha o tempo. Então, só retomando a nossa última leitura, que nós fizemos a pesquisa de Deuteronômio, vocês lembram? Fomos na primeira carta de Samuel, de 3 a 25, conhecemos mais uma história. Vamos agora retomar. Só repetindo. Salomão, porém, sabia que, apesar da severa proibição do Deuteronômio, que vedava o comércio com os mortos, Saul, antecessor de Davi, seu pai, fora consultar uma pitonisa em Endor, antes da batalha de Jeoboé, junto da qual recebera preciosas verdades do espírito de Samuel. Em são juízo, portanto, a ninguém podia condenar, porque ele mesmo foi à busca da pitonisa em Endor, né, a cidade,
Então, se ele buscou para falar com o espírito de Samuel, ele não poderia condenar a ninguém o fazer. E aí a gente dá continuidade aqui, ele vai citar vários nomes de judeus que começaram a buscar o rei para solicitar. Lembra que o rei ele tinha a função de juiz. Então, poxa vida, se o próprio, aqui como a gente coloca, se o próprio Saul, que foi antecessor de Davi, for a consultar uma pitonisa em Endor, todo mundo quis fazer a mesma coisa. Então vamos lá. E lembra que o título é O Sábio Juiz. Corria o tempo sobre o assunto, quando o povo, sabendo que a justiça abriria tribunais para ouvir os mortos em suas decisões, começou a pedir audiências ao rei, suplicando-lhe a interferência em seus casos privados. Aí vai contando aqui cada um caso. A viúva de Caleb, filho de Jefté, rogava que o esposo falecido viesse renovar o testamento, expulsando os sobrinhos da velha propriedade. Olha que situação. Então, evocar os espíritos para resolver algo na vertical ou no horizontal? Horizontal, ou seja, as coisas da terra. Queria que tirasse os sobrinhos da herança, imagina, olha só, da velha propriedade. Outro caso que ia até o juiz, Eliezer, filho de Josué, o coxo, queria que o espírito de seu pai repartisse de novo os camelos, de que o seu irmão Natanael se havia apropriado indebitamente. Imagina, olha a confusão, novamente para resolver coisas da terra. Jeroboão, velho patriarca da tribo de Zacá, pediu que o grande juiz ouvisse sua mulher já falecida. Lembrando que eles estão se referindo aqui ao rei, que tinha a função de juiz. Pediu que o grande juiz ouvisse sua mulher já falecida, relativamente aos legados que pretendia deixar para os seus 8 filhos. Outra coisa, dinheiro, bens materiais. Efraim, filho de Matatias, o mercador de jumentos, desejava que a alma de seu avô regressasse do além para esclarecer a situação do seu genitor deserdado pela cupidez dos parentes. E até Zarifa, mulher de Jeremias, filho de Heber, veio suplicar uma informação do outro mundo sobre quem seria o pai de Ruth, a pequenina enjeitada à sua porta. Pensou, gente? Olha a confusão. Para que nós possamos ter entrada nesse mundo espiritual, nós temos que ter maturidade para isso. É por isso que nós vamos iniciar um novo curso de mediunidade. Esse já é o 5º que nós iremos ministrar. O 5º curso de mediunidade. E por que a gente faz isso com muita rigidez, muita disciplina, muita seriedade? Eu não vou poder ir no primeiro dia. Se a pessoa diz eu não vou poder ir no primeiro dia, ela já está me dando um sinal. Isso não é prioridade na minha vida. Então não dá continuidade. Eu chamo de eliminação natural. Por quê? É uma responsabilidade nossa, quando nós assumimos uma posição de coordenar um estudo de mediunidade, esses futuros trabalhadores, o que eles fizerem de errado, eu terei que responder. Se eu não fui aquilo que deveria ter sido como dirigente, como coordenador, entende? Então é uma responsabilidade muito grande, você está preparando futuros trabalhadores. Então eu gosto de repetir a frase do professor Allan Kardec: nós não devemos lamentar os que se vão, devemos lamentar os que ficam atrapalhando. Então é necessário sim uma preparação, um estudo muito sério, uma responsabilidade para que nós possamos nos relacionar com o mundo espiritual. Senão vai ser isso aqui. Eu já comentei uma vez com vocês que nós estávamos numa reunião mediúnica e tinha um grupo de trabalhadores convidados para assistir, porque seria uma avaliação de um trabalho que tinha sido feito. E eu estava em transe mediúnico, eu sou médium ostensiva, e o espírito parou a comunicação, porque eu não captei, quem captou foi o espírito, eu só passei a saber depois que ele falou. Ele parou a comunicação, fez um movimento leve com a cabeça para o lado esquerdo, o médio, e disse assim: não adianta você chamar, ela não pode vir.
E eu, obviamente, como médium, passei o recado, mas eu não entendi. O que eu supus? Alguém estava chamando alguém. Quando terminou tudo, a pessoa foi autêntica, pediu desculpas e disse que ela estava mentalmente chamando a mãe dela para se comunicar. Então, se essa pessoa tivesse um estudo prévio, que ela não era uma trabalhadora, uma convidada, era uma trabalhadora da instituição, de uma determinada atividade da juventude, e foi participar dessa avaliação de um trabalho que os jovens tinham sido feito. Eu também sou contra isso, mas foi feito, nós estávamos como médio. E aí você viu que estava atrapalhando. Então a pessoa não estava prestando atenção no que o espírito estava falando e estava preocupada com os problemas pessoais dela. Ela estava querendo saber notícias da mãe. Se tivesse estudado o livro dos médiuns, se tivesse feito um curso de mediunidade, ela saberia que o pensamento é tudo, em particular numa reunião mediúnica. Eu estou olhando aqui para a Claudinha. Claudinha daria uma excelente dialogadora. Na hora de fazer um curso, a gente precisa de dialogadores com sensibilidade. Não há diferença em fazer atendimento fraterno com encarnado e fazer atendimento fraterno com desencarnado. Com desencarnado, você tem muito mais recursos ainda. Entendeste? Então, é uma questão de estudo, e o estudo nos dá confiança. E com a confiança a gente realiza o trabalho. Então olha aqui, a confusão que deu. Então esse povo dessa época estava preparado para isso? Não. O povo dessa época está preparado? Também não. É preciso que se prepare. A primeira coisa que a gente tem que decidir é qual é a religião que nós queremos. Eu não posso trazer o budismo dentro para o espiritismo, eu não posso trazer o catolicismo para dentro do espiritismo, eu não posso trazer a umbanda para dentro do espiritismo. Se eu gosto do budismo, vá ser um excelente budista. Se você gosta de ser católico, que seja um excelente católico, mas não seja um espiritólico. Entende? Se você gosta da umbanda, vá ser um excelente umbandista. Se dedique. Mas não queira trazer a umbanda para dentro do espiritismo. Porque a pior coisa que pode existir é o morno. O morno, ele não se torna bom em nada do que ele faz. Entendestes? Então olha aqui a confusão. Cada um querendo resolver o quê? Eles estavam preocupados com a parte moral? Não, todos estavam preocupados com a parte material. Nos seus interesses pessoais. Quando a gente estuda Kardec, o que ele deixa bem claro? Ele nunca evocou espíritos para saber das suas particularidades, de algum familiar dele que havia desencarnado. Nunca. Nunca ele teve esse propósito. Todas as comunicações eram voltadas para a coletividade. Abre aspas. Salomão, por mais de 30 dias... Lembra que Salomão foi o terceiro e último rei. O primeiro foi o Saul, o segundo foi o Davi e o terceiro Salomão, filho de Davi. Salomão, por mais de 30 dias, concedeu audiências incessantes e recebeu as mais estranhas rogativas. Lembra que tudo isso é uma história que alguém está contando no mundo espiritual. Lembra? Tudo isso começou assim. Olha, Salomão, sábio rei dos israelitas, desde a célebre decisão entre as duas mães que disputavam o mesmo filho no princípio do seu reinado, tornara-se famoso juiz. Assim começou a história do simpático ancião do plano superior que nos visitava a propósito de certas preocupações que nos prendiam à terra. Então, tudo isso no mundo espiritual, e esse simpático ancião contando essas histórias aqui para Humberto de Campos e o grupo. Vamos lá. Salomão, por mais de 30 dias, concedeu audiências incessantes e recebeu as mais estranhas rogativas, acabando por compreender que a justiça humana era organizada para pessoas humanas e que, de modo algum, deveria invadir os extensos e misteriosos domínios da morte, sob pena de complicar todos os assuntos da vida, incentivando angústias e tormentos da humanidade. Então, esse foi o resumo. Ele disse, olha,
aqui na terra nós temos que resolver as coisas da terra, e lá no céu tem que resolver do céu. Não vamos pedir para o céu resolver as coisas da terra. Como ele diz aqui, a gente tem aqui a justiça humana. Em razão disso, com grande surpresa para os súditos irrequietos, devolveu os papiros aos descendentes de Natã, esclarecendo que a justiça era um templo sagrado e não podia constituir-se em órgão de consultas sem interesse fundamental para a vida dos homens. Fecha aspas. Calara-se o ancião, que é o que está contando a história, mas nós outros, diz Humberto, que lhe escutáramos a história, atentos à sua palavra cheia de luz, indagamos involuntariamente. Aí Humberto de Campos veio e indagou. Afinal, que disse o rei aos sábios de seu reino? No fundo, qual era de fato a sua opinião, a opinião do então Salomão? O velhinho sorriu com inteligência e acentuou. Salomão esclareceu aos áulicos, que são aqueles que fazem parte do palácio, e aduladores de seu palácio, que respeitava Jeová, que é Javé, que aí seria o nome dado a Deus, que hoje eles usam só o tetragrama, YHWH. Que respeitava Jeová e fazia o culto da reta consciência, que a sua sabedoria não dava para descortinar o mistério do país dos mortos, que se algum espírito voltasse do túmulo a comunicar-se com as pessoas terrestres, ninguém deveria preocupar-se com seu nome, e sim com a substância de suas palavras. Não se preocupe se é o espírito Antônio, Fernando ou João, mas qual é o conteúdo que esse espírito traz? Eu não tenho que estar preocupado se a assinatura lá embaixo, a gente vai estudar muito isso no livro dos médiuns, lá no último capítulo, que tem as mensagens que são apócrifas. Então, ali tem mensagem assinada por Jesus, mensagem assinada por Mãe Maria, mensagem assinada por Santo Agostinho, mas quando você lê o texto, você vê que não é. Por isso, estão em mensagens apócrifas. Então, eu não tenho que estar preocupado com o nome que assinou, eu tenho que estar preocupado com o conteúdo desse texto. Não sei se vocês já repararam, os espíritos, eles não se preocupam com rótulo, eles se preocupam com conteúdo. Ninguém deveria preocupar-se com seu nome, e sim com a substância de suas palavras. E que se o comunicante ensinava o bem, devia ser considerado emissário dos céus e ouvido com atenção. E se transmitia o mal, deveria ser interpretado como mensageiro do inferno e esquecido para sempre. É a fala do nosso Senhor Jesus. Uma árvore má só pode dar maus frutos. Uma árvore boa só pode dar bons frutos. Isso é fato. E assim nós conseguimos finalizar mais um capítulo, o capítulo 22 da obra Lázaro Redivivo, pelo espírito Humberto de Campos. Ficou alguma dúvida, gente? Não? Tudo ok? Claríssimo, né? Em razão disso, com grande surpresa para os súditos e irrequietos, devolveu os papiros aos descendentes de Natã. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A primeira coisa que a gente tem que decidir é qual é a religião que nós queremos. Eu não posso trazer o budismo dentro para o espiritismo, eu não posso trazer o catolicismo para dentro do espiritismo, eu não posso trazer a umbanda para dentro do espiritismo. Se eu gosto do budismo, vá ser um excelente budista. Se você gosta de ser católico, que seja um excelente católico, mas não seja um espiritólico. Entende? Se você gosta da umbanda, vá ser um excelente umbandista. Se dedique. Mas não queira trazer a umbanda para dentro do espiritismo. Porque a pior coisa que pode existir é o morno.
O morno, ele não se torna bom em nada do que ele faz. Não se preocupe se é o espírito Antônio, Fernando ou João, mas qual é o conteúdo que esse espírito traz? Então eu não tenho que estar preocupado com o nome que assinou, eu tenho que estar preocupado com o conteúdo desse texto. Não sei se vocês já repararam, os espíritos, eles não se preocupam com rótulo, eles se preocupam com conteúdo. É a fala do nosso Senhor Jesus: uma árvore má só pode dar maus frutos, uma árvore boa só pode dar bons frutos. Isso é fato. Amigos, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim, agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.